Oi pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre A Idiota, da Elif Batuman, um livro que eu recebi em parceria com a editora Companhia das Letras e que se mostrou uma das histórias mais diferentes que eu já li. Acho que todo mundo vivencia a própria vida como uma narrativa. Se você não tivesse algum tipo de história em andamento na cabeça, como você saberia quem você é ao acordar pela manhã? A Idiota vai contar a história da Selin, que é filha de imigrantes turcos nos Estados Unidos e está prestes a iniciar a sua jornada de autoconhecimento ao adentrar o mundo acadêmico de Harvard. Aqui então a gente vai seguir ela passando por todas as aulas que chegam a decepcionar a sua idealização, amizades que nem sempre vão estar ali por ela e a primeira paixão por alguém que talvez a entenda melhor do que qualquer outra pessoa. A narrativa, que lembra muito um diário, até porque pelo que eu li foi inspirado pelos diários da autora, pode ser dividida em dois momentos. O primeiro momento é esse ambiente acadêmico, ela tendo as aulas e indo para essas aulas, conhecendo pessoas novas, e o segundo é quando ela decide ir para a Europa, num projeto de verão, dar aula de inglês para crianças em vilarejos mais remotos. Bom, esse é essencialmente um romance de formação, que é o meu tipo de livro favorito. Tanto que quem acompanha o canal ano passado viu como eu me apaixonei pelo Pintacilgo. Inclusive, eu acho que se você já leu o Pintacilgo e gosta daquele livro, é muito provável que você goste desse também. Porque ambos têm um estilo de narrativa muito parecido, com esses acontecimentos diários que parecem insignificantes de alguma forma, mas que vão ser essenciais para formar essa personagem como pessoa. Então, quando eu iniciei essa leitura, eu não consegui ficar longe dela, porque eu queria entender quem era a Selin e como as experiências que ela iria passar iriam moldar a sua personalidade. E eu não me decepcionei. No começo, ela parece ser uma pessoa que é muito apática a tudo que acontece ao redor dela, mas conforme você vai vendo essas situações acontecendo e a maneira com que ela lida com elas, você percebe que na verdade ela só não quer viver nesse piloto automático. Então ela questiona todas as relações sociais que ela precisa estabelecer, como ela precisa estabelecer essas relações e qual que é o papel da linguagem nisso tudo. E a linguagem talvez seja o ponto principal dessa história. Eu curso comunicação social na faculdade, então eu estudo muito linguística, então essa foi uma parte do livro que me interessou demais, porque essa personagem o tempo todo se questiona sobre a linguagem, esse mistério em relação à linguagem e como que através da linguagem as pessoas conseguem perceber quem nós somos. E essa vontade de ser entendida através da linguagem faz com que a Selin se isole emocionalmente de certa forma, por um medo às vezes de não conseguir passar a imagem de si que ela construiu, ou um medo de que mesmo passando essa imagem as pessoas vejam isso e não a aceitem completamente. Então todas as vezes que a personagem vai entrar em contato com outras pessoas, você parece que sente uma parede ali, e essa parede só se quebra quando ela para de ser tão autoconsciente sobre qual que é o papel daquela relação social no plano geral da vida dela. Como eu falei na sinopse, ao longo da história vai surgir um interesse amoroso ali, que é o Ivan. Ela conhece o Ivan durante uma aula de russo que ela decide cursar porque ela gosta muito de romances russos, de literatura russa, e num primeiro momento toda a relação desses dois personagens vai ser estabelecida por e-mails. Isso é um ponto muito marcante na história, porque ela se passa em 1995, que é a época de ascensão da internet para o grande público. E essa relação com o Ivan, que é um aluno de origem húngara e que é mais velho que ela, tem uma dinâmica complicada no começo por causa desse contraste entre a inexperiência dela e a experiência dele. Toda a questão da linguagem exerce uma influência muito grande aqui, porque ao mesmo tempo que ela idealiza muito ele através desses e-mails meio filosóficos e enigmáticos que um vai mandando pro outro, quando eles conversam pessoalmente, essa relação meio que não funciona, porque é muito idealizado pensar que a cada frase você vai conseguir dizer uma coisa grandiosa sobre você ou outra pessoa, a relação de vocês ou sobre o mundo. Então assim, não funciona muito bem quando eles têm que realmente conversar pessoalmente. Isso até é discutido na história. Em determinado momento ela resolve num psicólogo da faculdade conversar sobre tudo que ela está passando, e ele fala uma coisa que eu acredito que não tem spoilers, que eu vou ler pra vocês porque eu acho que explica muito como ela tem essa relação com outras pessoas. Tudo isso deixa você terrivelmente solitária e isolada, o que eu acho que explica sua suscetibilidade ao rapaz do computador.
que é o Ivan no caso. Parece que ele está oferecendo exatamente o que você quer, uma relação interpessoal, não interpessoal. Com ele, você não precisa se preocupar de que lado do quarto está o fio da extensão. E eu acho muito interessante esse momento na história, porque você pensa, ela tá nos anos 90 e ela já tá tendo essa relação complicada por causa dos e-mails e da internet. E aí quando você traz essa visão pra hoje em dia, que a gente tem muito mais acesso, é uma reflexão interessante de pensar sobre essa relação que a internet faz com que a gente constrói, que é muito diferente do que acontece na realidade quando você vai falar com outras pessoas. É muito diferente a maneira que você fala com as pessoas pessoalmente do que quando você fala com elas pela internet. Eu gosto como isso foi tratado aqui. Outra coisa que eu gostei é que eu acho que ele traz uma visão da vida universitária um pouco mais crua e perto da realidade do que outros livros trazem. E ainda assim, que pareça um pouquinho fora da realidade, porque é um ambiente muito de pessoas privilegiadas, eu ainda acho que a autora conseguiu passar bastante essa essência dessas instituições, porque a gente é jogado nesse ambiente com a personagem, com alunos cheios de opiniões pretensiosas, ou com aqueles que escolhem ser mais excêntricos porque eles não sabem exatamente quem são além disso, e a grande monotonia de tudo isso, porque por mais paradoxal que pareça, pensar em uma monotonia dentro dessas mudanças constantes que a Celine está passando, as situações apenas se sobrepõem sobre as outras, e muitas das coisas que ela quer alcançar, como ser escritora, por exemplo, que é uma coisa que ela comenta em vários momentos do livro, que ela quer ser escritora, ela lê bastante, esses sonhos parecem muito distantes do que ela tá passando. Então eu gostei muito como a autora tratou dessa fase da vida que a gente sente que tá muito perto desses sonhos, assim, psicologicamente, mas a gente tá muito distante de alcançar eles de fato. E a gente sente que tá perdendo essa parte da nossa personalidade que tá tão ligada com esse sonho de alguma forma e que a gente não tá conseguindo alcançar, então a gente tem que deixar ela pra trás. Então é muito incrível como a autora conseguiu passar esse sentimento. Outro momento muito legal na história é quando a personagem ela tá conversando com uma amiga, e eu acho que isso tem muito a ver com a maneira que essa história é construída também, e também não considero um spoiler. Ela tá conversando com essa amiga e ela fala como ela e a Celine, né, a amiga fala, elas ficam constantemente construindo a narrativa da própria vida e aí elas não conseguem viver com mais desprendimento. E eu também achei isso muito legal, porque eu acho que é uma coisa muito fácil de se relacionar, pelo menos foi pra mim, essa coisa de querer fazer a sua própria narrativa o tempo todo e não viver de fato. Então achei muito interessante como a autora tratou disso também. Sobre o título, que eu acho que é uma das coisas que mais chama a atenção de quem vê o livro pela primeira vez, ele obviamente foi inspirado no O Idiota, do Dostoiévski. A autora é muito fã de romances russos, pelo que eu entendi, eu pesquisei algumas entrevistas, eu vou deixar no box de informação, e ela gosta bastante mesmo, por isso que nessa história a personagem também gosta muito disso, até porque, como eu falei, esse livro ele tem um caráter autobiográfico, e eu não li O Idiota, então eu não sei de que maneira, além do título, o livro do Dostoiévski exerce uma influência nesse aqui, mas quando você pensa no título e na história, eu acho que realmente a personagem age de maneira muito idiota em muitos momentos, mas não é de uma forma irritante, ela só tá agindo assim porque ela não sabe agir de outra forma, é literalmente o único jeito que ela sabe como encarar as situações. Então assim, esse é um livro que eu achei complexo e eu acho que falar sobre ele pra uma pessoa que não leu ele ainda é complicado, mas eu espero que vocês tenham ficado interessados em lê-lo. E agora eu queria comentar alguns pontos meio negativos sobre ele, sobre a minha experiência de leitura com ele, ou que não foram tão negativos assim, mas eu acho que podem ser para outra pessoa que for ler ele. A primeira coisa que eu queria falar não foi uma coisa que eu não gostei, mas que eu vejo como algo complicado e pode ser que outras pessoas não gostem, que é como a personagem fala sobre o que ela estuda, porque ela fala de muitos assuntos que eu achei super interessantes. Ela fala de linguística, ela fala de literatura, ela fala de cinema, é um monte de coisa que eu sou super interessada, só que ela realmente adentra as teorias dessas coisas que ela está estudando. Então,
Se você não gosta muito desses assuntos, talvez seja entediante pra você, mas se você gosta, você com certeza vai amar esse livro, porque ela realmente explora muito essa questão dela aprender aquilo na aula e como ela vai interpretar aquilo pra vida dela, então eu achei super legal, mas eu entendo que dependendo da pessoa pode ser entediante. Uma coisa que eu não gostei muito, mas é uma particularidade minha, é que eu não gosto de história dentro de histórias, tanto que o Misery do Stephen King, que tem essa dinâmica, é um dos livros que eu menos gosto do escritor, e nesse livro tem uma história que é contada aqui em alguns momentos, uma história que a personagem tá lendo na aula de russo, e eu achei meio chato essas partes que ela falava da história, só que não chegou a ser uma coisa excruciante assim, porque são poucos os momentos que ela vai falar sobre essa história, são curtinhos quando a história aparece, então assim, eu não gostei muito, mas não chegou a influenciar muito na minha experiência de leitura com o livro. Eu também não gostei muito do Ivan, só que eu tenho certeza absoluta que foi intencional, porque ele é um personagem que vai julgar a Celine em vários momentos, ele vai forçar a barra em algumas situações também, e ele não tem as atitudes mais morais possíveis, e eu só conseguia pensar porque ela está tão apaixonada por esse cara. E a questão é que ela estava apaixonada por ele porque ela estava idealizando ele e ela estava fascinada por essa imagem que ela criou dele. E assim, eu entendo, eu sei que foi intencional, mas ainda assim é meio difícil de engolir esse personagem e não ficar de saco cheio dele. Sobre os aspectos Dark Academia do livro, né? Lembrando que se você não sabe o que é Dark Academia, eu tenho vários vídeos no canal falando sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards. Como eu disse, a história ela vai se passar em um ambiente universitário. Então todos os momentos dentro da faculdade, que são muitos, principalmente no início da história, no início até o meio, mais ou menos, no final ela já vai pra viagem, etc. Mas nesse início que ela passa muito tempo entre essas aulas e o dormitório e ela vai na biblioteca, se eu não me engano, em alguns momentos, eles remetem muito à estética e ao movimento Dark Academia. As aulas que ela vai frequentar também, que são mais essas aulas voltadas para as humanidades e para as artes, e como eu falei, ela vai adentrar as teorias dessas aulas, então também achei isso bem Dark Academia. Na segunda parte do livro, ela vai viajar para a Europa, tem um determinado momento antes dos vilarejos que ela vai dar aula, que ela passa um tempo em Paris, se eu não me engano, e nesse momento também é muito Dark Academia o ambiente, porque ela vai frequentar museus, ela vai em livrarias, ela vai ficar na casa de uma parente dessa amiga dela, que ela foi para Paris com uma amiga, ela vai ficar na casa de uma parente dessa amiga, e aí lá ela vai ouvir música clássica e etc. Eu acho que essas partes têm bastante esse aspecto Dark Academia sobre elas. E assim, esse é um livro muito específico que eu acho que você só descobre se você vai gostar mesmo dele no momento que você lê. Então eu espero que vocês tenham ficado curiosos o suficiente pra dar uma olhada nesse livro. É realmente uma história muito diferente e que me marcou bastante. Quando eu terminei de ler, eu percebi como várias das situações aqui ficaram na minha cabeça. Então eu recomendaria bastante, sim. Eu dei 4 estrelas pra ele e eu achei a escrita muito legal. Acho que eu não comentei, eu achei a escrita muito boa e muito envolvente. E eu adorei toda a maneira de encarar a vida dessa personagem, da Celine. Então assim, recomendo muito esse livro, gostei bastante e eu espero que vocês tenham ficado, como eu falei, curiosos o suficiente pra dar uma chance pra ele também. Se você gostou do vídeo e achou interessante, comenta aqui embaixo pra gente conversar se você já leu ou se não leu e ficou com vontade. Enfim, comentem. E eu espero que vocês tenham gostado e até mais!